Ok, turminha, estamos mais uma vez reunidos em nome da disciplina de vetores e geometria analítica e hoje eu vou começar a resolver com vocês essa lista. Começar não, vamos resolver essa lista logo toda, vencer quem quer nos vencer. Aqui eu tenho os vetores U definidos por 3 menos 1 e o vetor V com coordenadas 1 negativo e 2. E desses dois eu quero obter o vetor W tal que essa igualdade é verdadeira. Se essa igualdade é verdadeira, significa dizer que, continuando dela, 2V menos U é igual a, vou aplicar a distributiva, 8W menos 6U. Deixa eu diminuir um pouquinho a caneta. Perfeito. E aí, pessoal, em vetores, essa parte algébrica é como se fosse uma expressão de uma equação simples do primeiro grau. Eu vou isolar o W e vou achar uma igualdade em função de V e U. Então, neste caso, passando 6U para cá, fica 2V mais 6U mais U, perdão, menos U, né? Aqui já estava menos U, igual a 8W. Então, a única coisa que eu fiz foi passar esse menos 6 para cá. E aí ficou mais 6. Bom, 2V. Isso aqui vai dar 5U. É igual a 8W. Prontinho, tá? Ou seja, eu já tenho os valores de V e os valores de U. Ao substituir aqui, eu vou encontrar que 2 vezes as coordenadas de V mais 5 vezes as coordenadas de U, ou seja, 3 e menos 1, eu vou obter 8 vezes as coordenadas de XW e YW. Então vamos lá, pessoal. Agora já está mais fácil de vocês compreenderem. Observem que eu vou começar resolvendo daqui, ó. Vou parar o vídeo e vou trocar essa igualdade para facilitar a visão de vocês. Então olha o que temos aqui, pessoal. Eu peguei 8xw e igualei a 2 vezes a coordenada de V em relação a x, 2 vezes menos 1, mais 5 vezes a coordenada de U de x. E a mesma coisa eu fiz com o W aqui, nessa outra equação. 8yw é igual a 2 vezes a coordenada de y em V, 2 vezes 2, mais 5 vezes a coordenada de y em U. Ok? Então agora ficou muito mais fácil de se resolver. Começando por x, eu tenho menos 2 mais 15, ou seja, 13 positivos. Dividindo, eu vou ter 13 oitavos. Aqui em y, eu tenho o seguinte. Duas vezes 2 é 4, menos 5, né? 5 vezes menos 1 é menos 5. No final dá menos 1 e passo o 8 dividindo. Menos 1 oitavos. Pronto, essas são as coordenadas de W. Então, olha como que ficou simples de se resolver no final. Então, eu tenho que o vetor W ele é formado por 3 oitavos e menos 1 oitavos. Legal? Só vou, só vou apagar esse 8 e desenhar um 8 decente, né, pessoal? Pronto. Agora vamos para a questão 2. Dados os pontos A, B e C, determine o ponto D de modo que o vetor DC é igual ao vetor BA. Bom, o vetor DC ele é formado por C menos D. E o vetor BA ele é formado por A menos B. Então, sendo assim, a gente pode dizer que
Olha só. C menos D é igual a A menos B. Então, neste caso, eu tenho o seguinte, pessoal. O único vetor que eu não tenho ideia de quem seja é o D, que é justamente o que eu quero descobrir. Mas o resto, todos eles eu tenho. Então, C é 2 e menos 1. O D eu vou colocar como sendo XD e YD. E A menos B eu até consigo fazer a conta direto. Olha só. A menos B. Então, menos 1 dá menos 2. E 3 menos 0 dá 3. Pronto, até já fiz direto. Então agora ficou muito simples, porque olha só. Vou fazer agora em vermelho a parte do x. Então fica 2 menos o x de d igual a menos 2. Menos x de d é igual a menos 4, porque passo 2 para lá. Ou seja, ele é 4. E eu vou fazer em laranja o y. Então, menos 1 menos o yd é igual a 3. Ora, passando para lá, o menos 1 fica mais, é 4. Multiplicando por menos 1, fica 4 negativos. Então, agora nós temos o ponto D, que seria 4 e menos 4 as coordenadas. Simples, né? Aproveitar o embalo, vamos fazer a questão 3. Determine os valores de P e Q para que sejam paralelos os vetores U e V. Se eles são paralelos, eu já ensinei isso várias vezes em vários vídeos meus. A condição de paralelismo é que eu possa escrever um vetor em função do outro. Ou seja, U tem que ser um K vezes o V, ou vice-versa. E para que isso ocorra, se eu passar o V para cá, eu tenho que o K ele é igual a U sobre V. Tradução. Eu tenho uma razão constante em todas as coordenadas se eu passar dividindo um em função do outro. Então, se eu pegar, por exemplo, aproveitando aqui o ensejo de U sobre V, eu tenho que, se eu pegar as coordenadas de U, que são essas, ó, por exemplo, 10. Eu vou destacar aqui para vocês poderem entender melhor. Olha só. Eu vou pegar as coordenadas de U e dividir por cada coordenada de V. E a razão terá que ser a mesma. Ou seja, 10 sobre 20, U sobre V, tem que ser igual a P menos 1 sobre 7, que também será igual a 4 sobre 2Q. Então, se eu pegar cada coordenada e dividir, eu sei que serão iguais, porque elas são paralelas. Perfeito? Desses, o único que eu consigo achar uma razão, logo, ao colocar aqui na minha tábua de calcular, seria a última coordenada. Daria a razão meio. 10 sobre 20 dá meio. E eu vou pegar exatamente essa razão meio para resolver os outros. Ou seja, 4 dividido por 2Q também tem que ser meio. E P menos 1 dividido por 7 também tem que ser meio. Essas são as minhas duas equações, onde eu vou achar o Q e o P. Simples assim. Na hora de resolver, fica 2Q igual a 8, ou seja, Q igual a 4. E P menos 1 multiplicado com 2 é igual a 7, ou seja, 2P menos 2 igual a 7, 2P igual a 9 e P igual a 9 meios. Pronto, eu achei os valores de P e Q. Continuando a nossa listinha, temos a questão 4. Eita, perfeito aqui. Determine a origem A do segmento que representa o vetor U
com coordenadas 2, 3, menos 1, sendo sua extremidade o ponto B, 0, 4 e 2. Bom, nessa questão 4, não há uma dificuldade, porque eu preciso encontrar a origem, eu já tenho uma extremidade, ou seja, eu tenho um vetor AB. Origem em A, extremidade em B. E eu já tenho até a resposta desse vetor, que é 2, 3 e menos 1. A pergunta é, qual a origem? Ou seja, a gente pode representar isso aqui como sendo um B menos A, correto? Que vai me dar a resposta do vetor. E eu já tenho o vetor B, eu já tenho o ponto B, inclusive, pelo próprio enunciado. 0, 4 e 2. O que eu não tenho é os valores de A. E é justamente isso que eu vou encontrar aqui. Então, muito simples, né, pessoal? Eu tenho que 0 menos XA. Deixa eu escrever até em vermelho para ajudar vocês. Eu vou escrever cada um de uma cor. Então, 0 menos XA é igual a 2. Portanto, menos XA é igual a 2 e XA é igual a menos 2. Pronto, já tenho o meu primeiro. O meu segundo, eu vou fazer em relação a y. Eu tenho que 4 menos YA é igual a 3. Ou seja, 3 menos 4 menos 1. A gente pode até aproveitar aqui, apagar esse menos e esse menos. E dizer que y é igual a 1. Concluímos o segundo. E o terceiro, evidentemente, também não há uma dificuldade aparente. 2 menos e de A é igual a menos 1. Menos e de A vai dar menos 3, ou seja, é igual a 3. Pronto, efetuamos a questão 4 também. Vamos agora para a questão 5. O 5, sendo A, B e C já conhecidos, determinar D, tal que BD é igual a AC mais CB. Então, olha só, pessoal. Eu consigo achar o AC e eu consigo achar também o CB. Falta o BD aqui. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer divide o AC e vou fazer de lilás o CB. Tá ok? Então, olha só. O AC é a mesma coisa que C menos A. Ou, simplesmente, eu pego as coordenadas de C e subtraio as coordenadas de A. Então, olha só. 1 menos 2 dá menos 1. Então, eu estou fazendo aqui direto. 2 menos 0, 2. E 0 menos 1, menos 1. Já achei as coordenadas de AC. Eu disse que ia fazer de verde, acabei fazendo de lilás, né? Não tem problema não, é só a gente apagar aqui, para depois não causar confusão para quem estiver assistindo. Então eu fiz esse aqui de lilás. Vamos agora para o CB. CB é a mesma coisa que B menos C. Direto também. Então olha só, 0 menos 1 menos 1. 3 menos 2, 1. E menos 2 menos 0, menos 2. Então, estou fazendo direto o B menos C. Agora que eu tenho os dois, eu tenho que o vetor BD ele precisa ser igual à soma de vetores. O vetor AC, menos 1, 2, menos 1, mais o vetor CB, que é dado por menos 1, 1 e menos 2. Na hora que eu for somar esses dois vetores, eu vou encontrar
Menos 1 com menos 1, ó, é somado direto mesmo, tá? Ó. Esse com esse com esse e esse com esse, tá? Então, olha só. Menos 1 com menos 1, menos 2. 2, 1, 3. E menos 1 com menos 2, menos 3. Então, eu já achei o vetor BD. E aí, agora tá fácil, porque eu preciso encontrar o D, x, y, z, e eu já tenho o B. Então, olha só. BD, ele é formado por D menos B. Menos 2, 3, menos 3, certo? Só transcrevi aqui. O D é x, y e z. E o ponto B, 0, 3, menos 2. 0, 3, menos 2. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que estavam fazendo no vídeo inteiro. X menos 0 é igual a menos 2. Ou seja, x igual a menos 2. Divide o y. Y menos 3 é igual a 3. Y igual a 6. E de azul, z menos menos 2, ou seja, mais 2 é igual a menos 3. Z é igual a menos 5. Pronto, eu achei todas as coordenadas de D, que tem coordenadas menos 2, 6 e menos 5. Muito fácil, né, pessoal? Vamos para a questão 6. Calcular o vetor oposto de AB, sendo A e B já conhecidos. O vetor oposto é como se tivesse multiplicado por menos 1 todas as coordenadas desse vetor. Então, eu vou fazer simplesmente o vetor. Tem duas formas de se fazer. Ou eu calculo logo como sendo BA, né? Porque o vetor BA é a mesma coisa que AB, só que sentido trocado. Ou eu calculo B menos A e depois eu multiplico por menos 1, vai dar a mesma coisa. Eu vou preferir logo calcular o vetor BA, ou seja, A menos B. Então, só fazer direto. 1 menos 0, 1, 3 menos 2, vai virar mais 2, vai virar 5. E 2 com menos 3, menos 1. Simples assim. Professor, não acredito no que o senhor fez. Então, simples, meus caros. Vamos fazer o mesmo processo, só que encontrando o vetor AB e depois multiplicando por menos 1. B menos A. B menos A, ó, 0, menos 1, menos 1. Menos 2, menos 3, menos 5. 3, menos 2, dá 1. Observem que são todos os mesmos valores, mas com sinais trocados, invertidos. Na hora que eu multiplicar por menos 1, nem preciso falar que vai dar isso aqui. Então, a resposta final é esse camarada aqui. Bom, essa questão 7, eu vou fazer do seguinte jeito. Primeiro, eu vou transcrever aqui para vocês isso, tá? Em que eu vou substituir U, V e W pelos valores já conhecidos e a gente começa a trabalhar nisso aqui. Bom, eu transcrevi essa mesma equação e aí vocês conseguem ver que para cada um eu vou ter um sisteminha. Em que, por exemplo, para encontrar a incógnita de x, né, a primeira incógnita aqui, eu preciso fazer o que? M1, ou seja, 1m, mais 0n, né, ou simplesmente 0n, posso até excluir depois, menos p é igual a 0, é igual a primeira. Então, eu peguei todos os primeiros para dar 0. É claro, eu vou excluir esse 0n, mas eu já tenho a primeira, que m menos p é igual a 0. Perfeito? Então, da mesma forma, eu não queria tirar ali, acabei tirando, né?
0, aqui fechar aqui, e o M. Da mesma forma, eu vou fazer agora para as coordenadas de Y, ou seja, 2M mais N mais 3P também resulta em 0. E falta-me as coordenadas de Z. 0M, nem precisa aparecer. 3N mais P é igual a 14. Pronto. Eu tenho o meu sisteminha formado, em que eu calculo os valores de M, N e P e já me resolve a equação. Bom, de cara nós já conseguimos destacar em 1 que M é igual a P, se eu passar o P para cá. E aí a gente consegue substituir em 2. Então, se eu substituir em 2, a questão 2 está lá, 2M mais N mais 3P é igual a 0. Mas eu sei que o M é igual a P, então, tanto faz quem for substituir. Vamos substituir no M. Vamos colocar lá P. Então, fica 2P mais N mais 3P igual a 0. É isso? A gente ficou feio esse sinalzinho aqui, hein? Então, 5P igual a menos N, tá? Passei o N para lá. Ou seja, o N é igual a menos 5P. Eu vou colocar assim, que olha só, a gente já tem aqui, ó. Eu vou pegar esse valor e vou substituir na terceira. Tá lá, 3N mais P é igual a 14. Mas o N não vale menos 5P? Então, esse 3 vezes menos 5P vai dar menos 15P, tá? Mais P igual a 14. Menos 14P igual a 14, ou seja, o P vale menos 1, tá? Se eu encontrei o P igual a menos 1, eu automaticamente encontrei o M, porque eu sei que o M é igual a P. P vale também menos 1. E o N não vale menos 5P, ou seja, menos 5 vezes menos 1 dá 5. Então, olha que legal, eu já achei todo mundo. Questão 7 resolvida. Eu vou continuar em um outro vídeo específico as questões 8 e 9 para vocês. Um abraço.